Eu recebo com muito carinho Dr. Fausto Fernandes Coutinho e sua filha Anelisa Fernandes, ambos pediatras. Ele com mais de 40 anos de profissão, dedicada a essa profissão ao governador Valadares. E ela já com 9 anos e atuando em ONGs internacionais. Então é um prazer recebê-los. Boa tarde, Anelisa. Boa tarde, doutor Fausto. Boa tarde. Bom, a gente costuma dizer que o médico mesmo da família é o pediatra, porque ele tem que entender realmente até de psicologia para estar atendendo os pequeninos, que na verdade, né, doutor Fausto, quem dá mais trabalho são os pais e os avós, né? Pouco trabalho. E a Anelisa escolheu a profissão por causa do pai? Eu acho que tem uma influência, acredito que até genética, né? E acredito que também um exemplo que ele me passou durante minha vida toda, satisfeito com a profissão, chegando em casa contente. Então, acho que isso, sem dúvida, influencia. Pois é. Nós vamos conversar um pouco com o doutor Fausto, porque a história dele eu acompanho há muito tempo, porque ele foi pediatra dos meus filhos e agora da minha neta também. E naquela época eu me via em apuros porque eu não tinha irmãos pequenos, sobrinhos, nada disso. Meu primeiro filho me pareceu assim que veio de outro planeta. E o doutor Fausto me ajudou muito nisso. Me apaziguando, né? Porque a mãe, ela fica muito insegura, marinheira de primeira viagem, né? Então, isso sempre acontece ou aconteceu comigo, isso é raro, como é que é? Não, eu acho que o nascimento de um filho é um fato extremamente importante para a mãe e, logicamente, que aquilo, as inseguranças vão aparecer com muita frequência. Então, é muito comum, às vezes, que a criança esteja com um quadro simples e, na realidade, a mãe, avaliando aquela criança, acha que é um quadro bem complexo. É isso, com isso, cria-se uma ansiedade até mesmo na criança, né? Exatamente. A criança, ela é um ser biológico, psíquico e social. Estou dizendo, a biologia nunca está isenta, vamos dizer assim, da sociedade e nem da parte psíquica. Então, se você está num ambiente de equilíbrio, certamente essa criança terá mais facilidade de conviver com as suas dificuldades. Doutor Fausto, a gente assim fica às vezes muito ansioso, se a criança não come, a criança está magrinha, o que preocupa mais? Uma criança que a gente acha que não está bem nutrida ou uma criança que já gosta de comer demais e já é bem gordinha? De uma maneira geral, eu costumo dizer que o alimentar bem significa que você tem que ter uma alimentação bem disciplinada. Normalmente existe uma ansiedade da mãe muito grande em relação à alimentação. Se o filho come, vamos dizer, dentro da avaliação dela muito pouco, na realidade ela vai ter muita dificuldade em conviver com isso. Então o pediatra tem que estar bem atento, procurar explicar de uma maneira, vamos dizer, mais clara, a fim de que aquela mãe fique tranquila e que não traga prejuízos para o seu filho. Lógico que uma criança... Hoje nós temos uma preocupação muito maior no consultório com crianças obesas do que, na realidade, com crianças magras. A obesidade infantil, a gente pode atribuí-la à educação alimentar. Ou seja, não vamos encontrar culpados, mas, na verdade, existe, sim, né, toda uma filosofia para que essa criança... e uma prática para que essa criança fique gorda, não é verdade? É verdade, eu estou dizendo, lógico que você tem a característica genética, que é a característica própria, e nós temos que estar, vamos dizer assim, de maneira, vamos dizer assim, bem incisiva, no sentido de prevenir a obesidade. E a obesidade é prevenida principalmente através de uma alimentação que é adequada. A alimentação adequada, ela é tanto, vamos dizer, boa para a pessoa que está gorda, como para a pessoa que está magra. Então, a criança tem que ter uma alimentação que seja balanceada, a fim de que tenha saúde bem adequada. E na alimentação adequada, vamos dizer, nós temos que dizer que o leite materno tem uma influência, vamos dizer, muito grande, tanto na prevenção da obesidade, logo no início, como em outras doenças que são importantes através dos tempos. Beleza, né? Mas, Anelisa, vamos conversando também. Você já com 9 anos de profissão, médica pediatra, atuando em Belo Horizonte. Isso. E o seu pai nos falou, e eu achei muito interessante, que você já está, você faz parte de uma ONG que presta atendimento a outros países. Como é que é isso?
Isso é uma ONG que chama Operation Smile, que trabalha com crianças com fissura labial e fissura do palato, do céu da boca. É o lábio leporino. O lábio leporino, exatamente. E tem jeito de consertar isso? Tem, o conserto é muito fácil, né? É uma cirurgia muito rápida, tem cirurgia que eles fazem em meia hora, uma criança que interna para operar e vai embora no dia seguinte, por questões de segurança, que poderia até ir embora no mesmo dia. Então essa ONG ela fornece um atendimento de qualidade com material que os materiais que são usados em países do primeiro mundo, e principalmente em países onde a demanda dessas crianças é muito grande, porque acontece principalmente em países mais pobres. E por que acontece, Anelisa? A causa não tem uma causa bem definida, mas algumas coisas como desnutrição materna, uso de drogas, um pré-natal mal feito, até a genética mesmo, mães que têm essa fissura, os filhos têm mais chance também de nascer com esse problema. Então tem várias causas. Está bem ligado então ao poder aquisitivo, sim, talvez. Sim. População de mais baixa renda acontece com E mais essa frequência. ONG vem atendendo em quais países? Vários países, são 51 países. É mesmo? Então, aqui no Brasil, eles têm, anualmente, tem Fortaleza, Maceió, Rio de Janeiro, Barbados, que é no Ceará, Santarém, no Pará. Então vocês fazem uma espécie de mutirão para atenderem em determinados países, é isso? Isso. Que bacana, né? E está prevista alguma viagem? Agora, no início de fevereiro, a gente vai para a Índia. E são mais de 200 médicos que vão. Que beleza, hein? E sempre pediatras, mas cirurgiões também, né? Isso, cirurgiões plásticos, anestesistas, pediatras e uma equipe multidisciplinar. Então tem dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos. Que beleza, é uma equipe grande. E tem assim, através dessa ONG, naturalmente, existe um investimento para custear essas despesas, para que vocês possam fazer esse atendimento, né? Exatamente. Então recebe doação do mundo todo. Do mundo todo. É gratificante participar de uma ONG dessa natureza? Não, sem dúvida. A vida da criança ela é transformada. É lógico que esse tipo de problema traz muitos problemas físicos, maior risco de infecção, mas do ponto de vista emocional para a criança, muitas até se escondem, né, por esse defeito facial. Às vezes não vai na escola, tem dificuldade na fala. É complexo. É complexo. E de uma hora para outra, assim, logo depois da cirurgia, elas mesmas, a gente mostra com o espelho e elas falam, nossa, como eu tô bonita. Então a transformação a gente não consegue mensurar na vida dessas crianças. Não, com certeza. Doutor Fausto, em 41 anos de profissão, você poderia citar assim algo que tenha ficado para sempre gravado como algo gratificante na sua carreira, ou foram muitas as situações? Muitas as situações, vamos dizer, lógico que a cada criança que você atende, a cada problema que você ajuda a resolver, porque na realidade, vamos dizer assim, um pediatra é apenas um vendedor de ideias. Normalmente essas ideias têm que ser assimiladas pelos pais e colocadas em prática. E certamente a cada criança que você vacina, a cada criança que você orienta sobre o aleitamento materno, a cada criança que você percebe algum problema psíquico que você possa ajudar, e o entendimento dessa criança, vamos dizer, de maneira global, vamos dizer, é extremamente gratificante para o pediatra. E, Anelisa, tem algo assim que tenha já marcado nesses 9 anos de carreira? Acredito que muita coisa, que é isso que o papai falou. A gente participa de forma muito intensa da vida daquela família, né? Então, são muitos agradecimentos, já são aniversários que a gente participa, e isso é importante para a gente, é gratificante, isso que o papai falou também, uma ideia que os pais acreditam, né, confiam, e você vê o resultado naquela criança, no crescimento dela. Isso é importante. Realmente, deve ser muito gratificante mesmo. Obrigada por virem. Eu estou saindo de férias, mas assim, com muito entusiasmo, né? Vou levar na minha bagagem muito entusiasmo.